Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa série sobre maldições e demônios, tá? Eu falei um pouco sobre maldição, se você não viu, tem alguns vídeos aqui, eu fiz uma playlist já com alguns vídeos já vai assistir pra você poder saber se você tem parte de alguma maldição e como você pode quebrar também na sua vida, tá bom? E hoje eu vou estar falando sobre demônio, tá? Hoje eu vou estar explicando como você pode amarrar o demônio, eu vou estar explicando a diferença entre você expulsar e você amarrar um demônio, e também vou explicar algumas coisas sobre você não expulsar o demônio diretamente da pessoa, tá bom? Bora lá então, não vou dar enrolada não, vou logo no assunto. Qual a diferença entre amarrar amarrar e expulsar? Amarrar, literalmente você somente vai amarrar o demônio, claro, em nome de Jesus, tá? Você vai somente amarrar, você não vai expulsar. O demônio ele não vai sair da pessoa, mas você consegue controlar ele, controlar sim, fazer ele ficar quieto, tá? Você não vai ter o poder de falar pra ele fazer outras coisas. O amarrar em si é isso, é você deixar ele quieto, e eu vou explicar pra você qual é o objetivo de você fazer isso, tá? E como que é expulsar? Expulsar é literalmente você, em nome de Jesus ali, expulsar, tá? Simplesmente isso, expulsar. Quer dizer que você vai expulsar, o demônio vai embora e vai deixar aquela pessoa ali livre, tá bom? Por que devo amarrar um demônio e pra quê? Primeiro, o expulsar ou amarrar, aliás, você não precisa expulsar o demônio literalmente. Então você pode amarrar o demônio em qualquer pessoa, tá? Ou seja, calma lá, tá? Pra você amarrar, você pode amarrar uma pessoa que seja tanto cristã, um demônio numa pessoa tanto cristã como não cristã. Por quê? Porque se você ora por alguém, tem pessoas que oram para ser expulso demônios de pessoas que nem aceitaram Jesus. E olha o que acontece. Olha o que diz na palavra de Deus, a palavra do Senhor em Lucas 11, a partir do versículo 24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passa a morar nela, e ela fica pior que antes. Ou seja, a gente tem que ter sabedoria. Tem pessoas que às vezes a pessoa está visitando a igreja e a pessoa não aceitou Jesus, sinceramente ela só sentiu de ir ali, só quis ir, só quis assistir um culto e recebe a oração. Aí a pessoa fica expulsando o demônio dessa pessoa sem que ela aceite Jesus. Então o que acontece? Principalmente se uma pessoa entrar bêbada na igreja, que já acontece muitas vezes, né? A pessoa entra bêbada e aí a pessoa vai, ora por ela, expulsa o demônio que tá nela, mas aí a pessoa vai embora. Muitas vezes a pessoa nem lembra que esteve dentro da igreja no dia anterior, então a pessoa não vai correr atrás de se libertar por completo. Então acontece o que está escrito aqui: o espírito que saiu dela vai voltar, vai ver a casa que é, no caso, a pessoa, né? A Bíblia aqui fala sobre a casa em si, nesse texto aqui fala sobre a pessoa. Por quê? Porque quando o demônio está habitando numa pessoa, ele considera a casa dele. E Deus também fala, né? Que quando Deus está numa pessoa, ele considera como casa dele. Por exemplo, quando Deus fala assim, como é que é aquele outro versículo até fugiu agora? Ah, que Deus não mora em templos feitos de mãos de homem, né? Ele escolheu nós para fazer habitação. Então, quando você aceitar Jesus, Deus passa a habitar em você. Só que o que acontece? Se você expulsa o demônio de uma pessoa bêbada, é o que eu falei, a pessoa não vai nem lembrar que teve, muitas vezes pode nem lembrar que esteve na igreja, e vai simplesmente seguir a vida dela. Não vai se importar porque, eu aceitei Jesus, agora eu aceitei Jesus. Não, eu preciso aceitar Jesus, porque você não pode fazer um apelo com uma pessoa bêbada, você não pode expulsar demônio de uma pessoa bêbada. Não pode, gente. Por quê? Porque a pessoa ela não tá em si. Então ela não vai lembrar. Pode até lembrar, mas muitas das vezes ela não lembra. Então, depois, tudo bem, saiu que demônio ali, né? Claro que não vai sair todos de uma vez, mas mesmo assim, volta o demônio, ele volta com mais 7. Então, se a pessoa já estava numa dificuldade para aceitar Jesus, para permanecer, vai ser mais difícil ainda. Então, você não pode expulsar o demônio de uma pessoa que
tá bêbada, ou que uma pessoa que não aceitou Jesus, porque ela não vai ter na consciência dela que ela vai ter que correr atrás da libertação por completo dela, tá bom? Se a pessoa, ela for uma pessoa que tá desviada dos caminhos, por exemplo, aí sim você pode expulsar o demônio dela, porque ela sabe que ela tá desviada, ela sabe que ela precisa voltar pros caminhos do Senhor, enfim, né, gente? Tudo é questão de consciência. Nem tudo a gente precisa espiritualizar, mas você olhando o racional da situação, você entende, né? Pra, outra coisa que você pode fazer também para amarrar. Você pode amarrar um demônio para a pessoa aceitar Jesus. Essa é uma técnica muito boa. Eu não sei se você já fez o apelo para alguém aceitar Jesus e muitas vezes a pessoa não aceitou de primeira. Aí você vê a pessoa simplesmente falando, porque eu não tô pronta, porque inventa qualquer coisa, qualquer desculpa que geralmente muitas das vezes a gente pode ter inventado às vezes para não aceitar Jesus, mas que acontece? Isso é um espírito que tá tampando a pessoa, tá tampando o ouvido, os olhos para não deixar ela ver a verdade, tá? Porque é que nem eu sempre falo aqui, né? A gente não vê o que acontece no mundo espiritual. Então, às vezes você tá de frente conversando com uma pessoa, às vezes você já sai da sua casa com um planejamento. Eu vou fazer o apelo para essa pessoa. Então, faz tempo que eu não vejo ela, eu vou conversar com ela e eu vou falar de Jesus para ela. O demônio já escutou. Então ele vai lá pra pessoa e vai ficar fazendo de tudo pra pessoa. Primeiro que ele já vai fazer de algum jeito pra vocês cancelarem o encontro de vocês. Então, enfim, gente, eu não vou estender esse assunto porque esse não é o assunto pro vídeo de hoje, mas pra vocês terem uma ideia como que funciona. Então, até pra você fazer um apelo pra alguém é uma luta tremenda, tá? Mas pra você amarrar o demônio, você pode amarrar o demônio pra pessoa que você vai fazer o apelo, assim, tá? Que você pode com certeza fazer com que ela aceite simplesmente com essa atitude. Mas eu vou deixar isso daí para um outro vídeo que eu vou falar como que você pode fazer pra pessoa aceitar, tá bom? Como amarrar, tá? Agora vocês entenderam que não é pra qualquer pessoa que você pode expulsar, tá? Mas pra qualquer pessoa você pode amarrar sim, tá? Eu vou explicar por quê? Porque quando o demônio ele tá amarrado, ele não vai sair da pessoa, mas ele vai ficar amarrado, tá? Então, com ele amarrado, você pode fazer o apelo pra pessoa, porque a pessoa vai estar com a consciência. O demônio ele não vai tomar a consciência dela, ele não vai tampar os ouvidos dela, não vai tampar os olhos dela e você vai conseguir falar com a própria pessoa, tá? Mas não se a pessoa estiver bêbada, tá, gente? Por favor, se a pessoa estiver boa, se a pessoa estiver sã, tá? Eu vou explicar uma coisa que aconteceu comigo no ministério que eu tava congregando. Teve um dia, né, uma igreja maravilhosa, grande ministério de Deus, que é uma igreja pequena, mas Deus opera grandes coisas ali. Mas enfim, a gente tava tendo um culto lá num dia e o pastor tava com a oportunidade de trazer a palavra de abertura. Quem que ia pregar era o meu marido, né? Então o pastor ele tava trazendo a palavra de abertura do culto. Aí, de repente, veio um senhor bêbado, na verdade ele veio desde o começo do culto, né? Aí tudo bem. Antes de começar o culto, o pastor começou a chamar ele pra entrar, né? Que não tem problema a pessoa entrar. Ela tem que entrar na casa de Deus, a gente não pode ficar bloqueando. Claro que a gente não vai deixar a pessoa fazendo uma bagunça lá dentro da casa, né? Mas a gente tem que chamar as pessoas pra entrar. E aí, você sabe que gente bêbada gosta de uma festa, né? Ele começou a falar alto, começou a cantar alto na frente. Tipo, a igreja, ela é numa garagem bem pequenininha, mas assim, ele ficava na porta e eu tava sentada na última cadeira, tipo, bem de frente pra porta mesmo, de costa, né, no caso, pra porta. E ele ficava fazendo escândalo, gritando. E o pastor tava trazendo a palavra na abertura e eu já tava como diz minha mãe, já tava com sangue, o sangue já tinha subido já na hora. Porque, gente, a gente não é de ferro, a gente tem que amar todo mundo, só que, né, gente, a gente não é perfeito, né? A gente fica com a raiva. E principalmente porque eu vi que não era exatamente só por conta dele, porque eu tava vendo que o rumo do culto ia ser grandioso, ia ser um culto assim maravilhoso, e eu já sabia que era demônio que tava usando aquele homem pra atrapalhar. Por quê? Porque o homem não entrava pra dentro da igreja e ele ficava lá fora, na porta, tipo, bem de costa. Faz de conta que eu tava aqui. Aqui, de frente pra mim, é o altar, onde vocês estão, é um altar, um exemplo. E aqui, bem aqui atrás de mim, onde tá essa tomada, esse fio dessa tomada, era o homem que ficava pra lá e pra cá, cantando, gritando, enfim. Aí, tudo bem. O meu marido tava aqui sentado do meu lado e o pastor tava lá. Só que o pastor, gente, ele é muito educado, aquele pastor. Ele não ia falar pro irmão, fica quietinho, tipo, senta aí. Não, ele continuava trazendo a palavra e toda vez que o homem começava a gritar, ele ficava quieto, assim, ficava meio dando risada, meio sem graça. Aí eu, é mesmo? Tá bom. E eu lembrei que Deus nos deu autoridade sobre os demônios,
né, gente? Deus deu autoridade pra você e pra nós. Nós não temos que deixar os demônios fazer o que quer dentro da casa do Senhor, não, tá? Ali é território de Deus. É claro que os demônios vão entrar na igreja, com certeza, porque a igreja não é lugar de santo, mas cabe a nós ter autoridade. Nós temos autoridade, Jesus disse, para expulsar ou para amarrar esses demônios. O homem estava bêbado, não aceitou Jesus, então o que eu tenho que fazer? Eu não posso simplesmente expulsar, eu vou amarrar. Então o que eu fiz? Eu tava de máscara mesmo, como o homem tava gritando muito, eu falei, não precisou eu gritar, nem meu marido que tava do meu lado escutou. Depois de muitos dias eu contei pra ele essa situação, pra vocês terem uma noção. Ele tava aqui, o homem, né, gritando pra cá. Aí eu peguei e falei, tava de máscara, falei, literalmente eu falei. Demônio que tá usando esse homem pra poder atrapalhar esse culto, seja amarrado agora. Fique quieto agora em nome de Jesus. Gente, na hora o homem ficou quieto, na hora, na hora, surreal, sabe? A gente sabe que a gente tem autoridade, sabe? Autoridade no nome de Jesus, né? E quando a gente fala, mas a gente fica até impressionado na hora. E na hora o homem ficou quieto. Eu não precisei gritar. Eu simplesmente só abaixei minha cabeça pra me concentrar, né, claro. E eu tava de máscara, nem meu marido escutou. Então, você não precisa, você pode usar a estratégia onde você estiver. Você só não pode falar em pensamento, porque ele não vai escutar. Mas os demônios não escutam o pensamento. Mas se você falar numa simples voz mais baixa do que essa que eu tô falando com vocês, ele vai escutar. Tá? Ele vai escutar porque ele tem o ouvido aguçado. Pode estar um escândalo, pode estar um show alto. Se você amarrar um demônio ali, ele vai ouvir, tá? Ele vai ouvir. Então, simplesmente eu amarrei. Simplesmente eu falei isso em nome de Jesus, né? Acabou. Ficou quieto na hora e o pastor continuou dando a coisa. Aí passou uns 5 minutos, eu fiquei assim, eu não olhei pra trás, eu fiquei pensando assim, será que o homem foi embora? Será que o demônio fez o homem ir embora? Na hora que eu olhei pra trás, o homem tava sentado, tipo numa calçadinha que tem bem do lado, assim, na calçada da igreja mesmo, só que ele tá sentado no chão, olhando pra baixo, assim, olhando pro chão. Aí eu fiquei, nossa, ele tá aqui ainda. Aí eu peguei e comecei a orar pra Deus, né? Comecei a falar, Espírito Santo, traz ele pra dentro da igreja pra que ele venha assistir o culto. E como o demônio tava amarrado, né? Pra que ele possa assistir o culto e ouvir a tua palavra. Não demorou 2 minutos, gente. O homem entrou, sentou, assistiu todo o culto até o final. Quando foi no finalzinho, bem na hora de ir embora, que ele começou a falar algumas coisas. Mas não fez mais aquele escândalo que ele tava fazendo. Não ficou atrapalhando mais. Ou seja, para vocês verem como é que é as coisas. Se você tem fé que vai acontecer, que Deus, se você tem fé que Deus te deu autoridade no nome dele, faça. Não fica deixando o demônio fazer o que quer. Não deixa, muitas vezes, alguém da sua família ser usado e ficar lá atrapalhando a sua vida, sendo que é só você amarrar aquele demônio ou expulsar, claro, se for de uma pessoa que nem eu falei, né? Se for uma pessoa desviada, que já aceitou Jesus, que sabe da consciência de que pode tanto ir pro céu como pro inferno, entendeu? Então, claro que eu não ia expulsar o demônio daquele homem bêbado, porque depois ele nem lembrava se estava na igreja ou não. E depois ele, sabe, depois o demônio ia voltar com mais 7, então o homem poderia ficar pior ainda por minha culpa. Então a gente tem que ter sabedoria com aquilo que a gente faz. Claro que o demônio tá amarrado, ele vai voltar, vai se desamarrar, né, uma hora ou outra. Só que tá amarrado. Assistir o culto ali quietinho. Por quê? Porque é assim que tem que fazer. Não tem que ficar deixando acontecer bagunça da igreja. Porque ali tá sendo falado o nome de Jesus, tá sendo pregada. Se ficar um homem gritando, ninguém vai prestar atenção, ninguém vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque simplesmente o demônio tá usando o homem pra fazer festa dentro da igreja. E a gente não pode autorizar esse tipo de coisa, amém? Gente, essa é a diferença entre você amarrar. Eu só amarrei, em nome de Jesus, claro. Por quê? Porque depois que acabou o culto, que nem eu falei, ele foi embora, mas ele não ficou do jeito que ele tava. Ele não ficou atrapalhando, aquilo foi só... Gente, eu fiquei até... Eu falei, meu Deus, eu fiquei que nem aqueles 70 que voltaram depois que Jesus enviou eles, aqueles 72 falando, nossa, eles voltaram super felizes falando Jesus. É incrível como os demônios se submetem ao teu nome, ao nome de Jesus só, tá? Não adianta a gente só falar saia, porque não vai sair. Tem que sair em nome de Jesus, porque eles vão sair, tá? Porque assim como o Tiago diz, né? O apóstolo Tiago, no livro de Tiago que diz assim, né, que os demônios creem, até os demônios creem e tremem de medo. Eles tremem de medo do nome de Jesus, tá, gente? Então, usa aí com autoridade, com fé, que vai dar tudo certo. E não se esqueça, não expulsa demônio de qualquer pessoa, amarra,
tá? Porque nós estamos lidando com vidas, não estamos lidando com qualquer coisa. E pra Deus, uma vida é mais importante do que, né? Então, e outra, nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fizer. Então a gente tem que tomar cuidado e cuidar de todo mundo conforme Deus quer que a gente faça, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no direct do Instagram que eu vou tá trazendo pra vocês, tentando ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Beijos, tchau!